Se você tem entre 20 e 30 anos, você precisa assistir esse vídeo e você me agradece depois. Eu trouxe aqui pra você 38 regras que você pode ou não seguir, dependendo do que você quer pro seu futuro. Mas eu recomendo muito que, se você quer ter um futuro próspero, tranquilo e que você possa deitar sua cabeça no travesseiro sem preocupações depois dos 30, esse vídeo vai te ajudar demais. Preciso dizer também que esse vídeo ele foi inspirado por um outro cara chamado Mark Tilbury. No final eu vou deixar o link do canal dele pra você ir lá. E pra você entender, eu tenho 28 anos nesse momento, então eu também estou incluído nessas coisas que eu vou te falar aqui, e algumas delas, muitas delas já tenho feito, e outras delas eu estou iniciando e eu vou iniciar junto com você. Sem mais delongas, a primeira regra que você precisa seguir, se você tem entre 20 aos 30 anos, é trabalhe a sua força de vontade. O que significa isso? Nós vivemos na era da distração. Eu e você, a gente está nesse momento na era da distração. É muito fácil você pegar o seu celular e passar horas e horas postergando algo que você deveria fazer, simplesmente para assistir alguns vídeos, desde uns gatinhos fofinhos até muitas vezes coisas pesadas, como pornografia ou qualquer coisa do tipo. E é muito simples, tá tudo na palma da nossa mão. Os nossos pais não tiveram acesso a isso, os nossos avós não tiveram acesso a isso. E hoje nós temos que fazer um esforço gigantesco para conseguir deixar de consumir essas coisas nas redes sociais ou no celular. Coisas que os nossos pais, os nossos avós não tinham. Então eles não tinham esse acesso simples, esse acesso fácil à dopamina barata, esse tipo de dopamina que você obtém na pornografia, no chocolate, no celular, nas redes sociais. Essa dopamina que é muito simples de você conseguir, você carrega o teu cérebro com hormônios. E a gente tá tendo que lidar com uma coisa que nunca existiu antes na história. E as pessoas que vão se sobressair, as pessoas que vão se destacar, são aquelas pessoas que conseguem controlar isso. São aquelas pessoas que usam, mas usam com moderação, usam com ponderância, com temperança, na verdade é a palavra correta, né? Então você trabalhar sua força de vontade é um ponto que vai te destacar da maior parte das outras pessoas. Evite distrações, foque no que é importante, o que é importante para sua vida principalmente. Regra número 2, seja mais produtor do que consumidor. Eu tenho 28 anos nesse momento e eu tô aqui produzindo um vídeo que para a maior parte das pessoas é muito difícil de ser feito. Então você colocar o teu rosto e você expor a sua opinião, expor as coisas que você faz no seu dia a dia, não é para qualquer um. Mas existe um porém, você não precisa simplesmente produzir da forma como eu tô produzindo aqui. Você pode produzir de várias outras maneiras diferentes. Sempre imagine que você tem uma balança, e essa balança, ela tá entre o consumo e a produção. Se você percebe que você tá consumindo demais, ou você precisa reduzir o seu consumo de conteúdo, ou você precisa começar a produzir para que essa balança fique equilibrada. O que você não pode deixar de fazer é essa balança desequilibrar nem para um lado e nem para outro. Então se você produz, se você é um produtor, seja artigos, seja livros, seja vídeos, seja posts, independente do que você produza, se você produz demais e não consome, você acaba ficando sem ideias. Agora, se você consome demais e não produz, você fica sobrecarregado. Então, uma das melhores formas que você tem para aprender é ensinar outras pessoas aquilo que você está buscando aprender por conta própria. Quando você ensina, você é obrigado a masterizar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está estudando. Então, regra número 2, seja mais produtor do que consumidor. Inclusive, um dos melhores pontos é você aprender a usar a internet para ser esse produtor, porque além de ser uma forma de você equilibrar a sua balança, é uma forma também de você ter ou uma renda extra ou você fazer disso o seu trabalho principal. Hoje, a minha principal fonte de renda são as empresas que eu construí através da internet. Então, esse canal do YouTube é uma empresa, eu tenho uma empresa de inteligência artificial, eu tenho uma agência de marketing e todas elas operam através da internet. Inclusive, se você quiser aprender comigo como que eu faço para produzir, como que eu faço para viver através da internet, se esse seja o seu sonho, eu vou deixar uma aula anexada nesse vídeo aqui. Você pode descer aqui embaixo, se cadastrar e assistir ela, onde eu mostro as 3 formas que eu uso para construir uma profissão através da internet. Então, hoje eu sou um profissional da internet, eu produzo vídeos aqui, mas eu tenho outras fontes de renda também. E se você quiser aprender comigo, eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo. Vale lembrar que você não precisa necessariamente produzir assim como eu tô fazendo em questão de vídeos. Você pode se beneficiar de outras pessoas que estão produzindo conteúdo para você construir sua carreira na internet como um profissional. Você pode, se você quiser, produzir artigos, textos, livros, e-books, planilhas, inclusive vídeos como esse daqui. É uma porta de entrada para você que talvez esteja buscando transição de carreira ou esteja buscando construir uma nova profissão do zero aqui dentro da internet. O link tá aqui na descrição, só você descer ali e se cadastrar. Número 3, seja gentil com quem está subindo. Isso aqui me lembra uma história muito interessante, né? Da forma como eu cheguei até o momento em onde eu tô agora. Da forma como eu cheguei, da forma como eu construí a minha carreira aqui na internet. Eu comecei produzindo conteúdo e durante um ano inteiro eu produzi semanalmente 3 vídeos por semana. Então todas as semanas eu produzia 3 vídeos pra praticamente ninguém assistir. Eu tinha 5, 10, 15, 20 visualizações no máximo nesses vídeos e eu passei, pra ser mais específico, né, 8 meses inteiros dessa forma. A partir do 9º mês foi quando eu comecei a ter um resultado teoricamente expressivo, né? Então comecei a ter 100, 200, 300 visualizações nos meus vídeos e aí meu canal começou a crescer a partir desse momento. Fiz produção de conteúdo durante 8 meses sem nenhuma perspectiva de ter resultado. Mas nesse período, né, quando eu passei esses 8 meses, quando chegou no 8º ou 9º mês que meu canal começou a crescer, teve um cara chamado Lachuk, que inclusive eu assistia ele quando eu não produzia conteúdo, né? Quando eu comecei a estudar sobre internet, sobre marketing digital, sobre vendas online, eu estudava os vídeos dele, era um cara especializado em e-mail marketing. E quando meu canal começou a crescer,
acontecer, eu lembro que esse cara me mandou mensagem e a gente começou a trocar ideia, começou a conversar. E pra mim foi muito absurdo naquele momento poder conversar com uma pessoa que eu tava assistindo pela tela do computador. Então, uma hora eu tava vendo um vídeo dele e no outro momento eu tava conversando vídeo a vídeo com ele. E aquilo foi muito importante pra mim, porque eu vi que realmente tem pessoas que são grandes e que já estão aí há muito tempo e que se elas percebem que você tá tentando crescer, que você tá se esforçando, poxa, que você tá lutando pra chegar em algum lugar, que você tá lutando pra chegar a algum resultado, essas pessoas vão valorizar isso e elas vão te ajudar a subir. Então, não menospreze quem ainda tá subindo. Pra retribuir isso, na semana passada eu dei uma aula na comunidade de uma influenciadora, que ela é muito menor do que eu, então tem muito menos influência, pouquíssimos seguidores comparado com o que a gente tem aqui hoje nesse canal. E ainda assim eu me senti na forma como se eu estivesse retribuindo aquilo de alguma forma, né? Aquele favor que o Lachuk me fez quando eu tava iniciando, eu fiz pra Doane na semana passada quando eu dei aula na comunidade dela. Isso é muito interessante porque é uma corrente que inicia com uma pessoa e muitas vezes isso é passado pra frente numa forma de uma corrente boa, né? Uma corrente de boa ação, onde as pessoas vão se ajudando e todo mundo cresce. Então, não subestime quem tá acima e não subestime também quem está abaixo. Se você puder ajudar quem está abaixo a subir, provavelmente uma hora ou outra você vai receber também uma boa ação que vai te ajudar a subir cada vez mais. Essa daqui é a regra número 3, seja gentil com quem está subindo. Regra número 4, faça o oposto da maioria. O que isso significa? Hoje nós vivemos na era da distração. Hoje as pessoas passam o dia no celular, as pessoas não leem mais, as pessoas não se exercitam mais, as pessoas passam o final de semana bebendo e na segunda-feira precisam acordar cedo para ir trabalhar, provavelmente destruídas. Se você faz o oposto do que a maioria está fazendo, você já está acima da média. Regra número 5, não fale mal das pessoas pelas costas. Eu sei que isso também é uma fonte de dopamina, então quando você tá na rodinha de amigos, você fofocar, falar sobre alguém, ou não sei que fulano terminou o relacionamento, ou ciclano tá meio quebrado, então você tende a ter um prazer quando você faz isso. Mas isso gera desconfiança sobre você. Então, você pode até se divertir quando você tá fazendo isso com seus amigos, mas quando eles viram as costas pra você, elas vão imaginar que se você fez isso com elas, provavelmente você vai fazer delas para outras pessoas. Então, se você faz isso nessa rodinha, a hora que você estiver em outra rodinha de amigos, você também vai fazer isso com eles. Isso gera desconfiança, isso gera afastamento, isso faz com que as pessoas não confiem em você e não valorizem a sua personalidade. Nunca fale mal das pessoas pelas costas. Fale sobre ideias e não sobre pessoas. Regra número 6, permita-se errar mais. O que significa isso? Se você tá entre os 20 e 30 anos, esse é o momento de você errar. É agora que a gente precisa fazer as maiores cagadas do mundo. Não cagadas na forma ruim, mas é agora que nós precisamos usar o máximo da nossa energia para errar o possível, para que lá na frente a gente esteja tranquilo. Inclusive, se você tem mais de 30 anos, 40, 50 anos, e você está assistindo esse vídeo aqui agora, desce aqui nos comentários e deixa uma dica para quem tem 20 a 30 anos. Assim, conta algo que aconteceu com você que você se arrependeu por não ter feito antes. Eu acho que esse é o ponto principal do número 6, porque as falhas levam ao sucesso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, você precisa errar mais do que seus concorrentes, mas você precisa aprender mais também. Então, se você tem entre 20 a 30 anos, esse é o momento de você errar. Depois, quando você estiver mais velho, com 30, 40 anos, talvez você se arrependa de não ter tentado algumas coisas antes, porque agora você tem família, agora você tá estabelecido, ou agora você tá tendo que dedicar energia em coisas que você poderia ter dedicado lá atrás. Então, eu conheço várias pessoas que têm 30, 40, 50 anos que vivem cheias de arrependimento por não ter feito mais antes. Então, esse é o momento de você fazer. Esse é o momento de você executar. E se você tiver que errar, que erre agora. E se você tiver que falir, que você vá à falência agora. Que não seja depois, que depois você esteja tranquilo. Esse é o momento de você errar para que depois você se sinta tranquilo. Regra número 7. Decisões reversíveis rápidas, decisões irreversíveis lentas. O que significa isso? Tá muito ligado com a regra número 6, né? Você precisa agir rápido quando houver uma forma de você voltar atrás. Agora, se você precisar tomar uma decisão definitiva, ou seja, algo que vai ficar pro resto da vida ou por muitos e muitos e muitos anos, pense um pouco antes de tomar essa decisão. Por exemplo, se você for fazer uma tatuagem, você não pode simplesmente tatuar qualquer coisa a qualquer momento, porque isso é uma coisa que ou vai ficar por muito tempo no seu corpo, ou você vai ter uma dor imensa para ter que remover depois, caso você não queira mais. Então, se for uma decisão definitiva, e tatuagem, é lógico, foi só um exemplo que eu trouxe aqui, tenda a pensar mais antes de tomar essa decisão. Enquanto que se forem ações reversíveis, você pode tomar uma decisão mais rápida para que você possa agir mais rápido, errar mais rápido ou acertar mais rápido também. Regra número 7, decisões reversíveis rápidas, decisões irreversíveis lentas. Regra número 8, foque em uma coisa de cada vez. Tem uma regra que eu uso para minha vida e para as minhas empresas, inclusive, que ela fala o seguinte, ó, idealização, construção, execução, medição, repetição. O que significa isso? Para você construir alguma coisa, você precisa primeiro focar e idealizar aquilo que você quer construir. Segundo, você precisa construir, literalmente, você precisa colocar a mão na massa e agir para que aquilo saia do papel, saia apenas de uma ideia e seja transformado em realidade. Você precisa executar para que isso comece a rodar. Então você idealiza, você constrói, você executa. E depois você mede, você mensura se os resultados foram bons ou se os resultados forem ruins. Baseado nisso, você repete, ajusta o que tiver que ajustar ou melhora o que tiver que melhorar. Então você idealiza, você constrói, executa, mede e você repete. Uma das maiores
maiores ilusões que existem hoje é a multitarefa. Assim, não tem como você ser multitarefa. O que você pode ser é multidistrações. Se você tenta ser multitarefa, você vai tentar fazer um monte de coisas e não vai concluir nada. Então, idealiza, construa uma coisa de cada vez. Quando você finalizar uma, você parte para a próxima. Essa é a regra número 8. Regra número 9. Mude o que você não gosta ou ajuste a sua atitude. Essa regra diz pra gente que reclamar não resolve. Ou você age para mudar, ou você aceita. Então, só existem duas opções. Ou você age e muda aquilo que você não gosta, seja uma atitude, seja uma pessoa, seja uma situação, seja uma emoção, ou você age e muda aquilo, ou você aceita. Reclamar não vai mudar, falar mal das pessoas não vai mudar, ficar bravo, triste, chateado, irritado não vai mudar a situação. Ou você age ou você resolve. Essa é a regra de número 9. Regra número 10, trabalhe de forma inteligente, não somente trabalhe duro. O que isso significa? Hoje nós estamos vendo também a era da inteligência artificial. Além das distrações, nós estamos ainda vendo a crescente das inteligências artificiais fazendo coisas melhores do que seres humanos. E se a gente olhar para o futuro, a gente vai perceber que se continuarmos nesse ritmo, e provavelmente nós vamos continuar, daqui a algum tempo, alguns meses ou alguns anos, as inteligências artificiais vão ser melhores do que nós em praticamente tudo. Seja para soluções de matemática, seja para escrever textos, seja para gerar imagens, seja para editar vídeos, seja inclusive para produzir vídeos. Isso significa que não tem como a gente competir com a tecnologia. O que nós precisamos fazer é aprender a usar a tecnologia ao nosso favor. Não lute contra a inovação. Trabalhe duro, mas trabalhe de forma também inteligente. Regra de número 11, aprenda com todos. Isso me lembra uma história de uma viagem que eu fiz recentemente para a Europa, e lá eu encontrei um senhorzinho, eu tava numa lojinha bem simples, a lojinha de madeira, com uma portinha de vidro. Eu e minha esposa entramos na portinha e o senhorzinho, ele tava com uma espécie de pinça, assim, uma espécie de pinça, assim, modelando um pedacinho de madeira. E aquele senhorzinho parecia que já tinha vivido muitos e muitos anos, assim, não cheguei a perguntar a idade dele, mas ele tava lá sentado na cadeira, mexendo no quadradinho dele, e quando a gente entrou na loja, tocou o sininho, ele veio nos atender. E eu percebi que aquele senhor, naquela loja simples, no meio das montanhas, no meio do nada, era um senhor que já tinha passado muitos e muitos anos esculpindo em madeiras. Ele contou pra gente que ele tinha feito um urso de 2 metros e pouco de altura, esculpido na mão, ou seja, ele esculpiu a madeira na mão, fez um urso na mão, então esculpindo ali com as ferramentazinhas que ele tinha. Isso fez com que ao longo desses anos ele se tornasse um especialista em peças de madeira. Então ele constrói peças de madeira ultra realistas, únicas, tudo à mão. E as pessoas vão de vários lugares do mundo visitar ele pra comprar essas peças de madeira. Inclusive eu lembrei que a gente trouxe uma pecinha e eu trouxe aqui pra você ver, ó. Então essa aqui são as peças que ele esculpia em madeira. Esculpia não, né? Espero que ele esteja vivo ainda. Então eu não sei se vai dar pra ver pela câmera, mas o nível de detalhes que essa pecinha de madeira que foi construída através de um bloquinho que ele fez na mão é absurdo, assim. É Maria com o menino Jesus, né? E aí ele tem o nariz, os olhos. Se você olha pros olhos, você tem inclusive a íris dos olhos desenhadas. É absurdo, assim. É milimétrico o quanto ele conseguia produzir. E era apenas um senhor que nós poderíamos muito bem ter passado e não dado bola pra ele. E ouvindo esse senhor, a gente percebeu que ele tinha uma experiência absurda de muitos e muitos anos de uma coisa que nós nunca sonharíamos em entender ou aprender e que a gente pôde ouvir ele compartilhar, entender um pouco da história dele também. Você não pode menosprezar nem as pessoas que estão abaixo, nem as pessoas que estão acima, porque todo mundo tem alguma coisa pra ensinar, independente da classe social, independente da origem, independente da classe social, independente da origem, do país onde a pessoa nasceu, independente do status de vida dela. Então, independente do momento em que as pessoas estão vivendo, elas sempre têm algo pra ensinar. Essa é a regra de número 11. Regra de número 12 é abrace a mudança. Está diretamente ligada com você trabalhar inteligente e não trabalhar duro, ou trabalhar duro e também de forma inteligente. Se você não abraça as mudanças, você fica refém do presente e você também fica refém do passado. Não fique com medo das inovações e não fique com medo principalmente, né, da tecnologia, porque a sua preocupação não vai mudar o mundo. O que você pode fazer é se adaptar ao novo que está chegando. Essa é a regra de número 12, abrace a mudança. Regra de número 13, viva o momento e não no celular. Essa regra de número 13 diz pra nós que todo momento em que nós chegamos em algum lugar, a primeira coisa que as pessoas pensam é pegar o celular pra tirar uma foto pra lembrar. E isso é muito louco porque nós paramos de usar a nossa memória pra recordar bons momentos e passamos a usar a galeria do celular como uma memória de recordações. A gente só lembra das coisas porque a notificação no celular mostra pra gente que em tal data a gente estava em tal lugar. A gente parou de guardar memórias e lembranças, emoções de lugares pra começar a guardar nossas recordações no formato de fotos. Então, tente um pouco se desligar do celular e sentir um pouco mais as emoções, sentir um pouco mais o que você sente quando você vai em algum lugar novo, ou quando você vai em algum lugar bonito, ou quando você vê um pôr do sol e você simplesmente pensa em pegar o teu celular pra tirar uma foto pra postar nas redes sociais. Tente sentir aquele momento, absorver aquele momento e guardar aquela memória com emoção. Se eu puder te dar uma dica, todas as vezes que você guarda uma memória com emoção, essa memória, ela fica muito bem guardada e você sempre vai conseguir se lembrar dela. Então, se você quer guardar um momento, se você quer guardar uma pessoa, um rosto, um ambiente, um lugar que você visitou, ou até mesmo uma situação, tente entender a emoção que aquela situação, aquele ambiente ou aquela pessoa te gera. No momento que você consegue juntar as duas coisas, é quase como se você tivesse tirado uma foto e aquela recordação fica pra sempre na sua galeria, ao invés de ficar na galeria do seu celular. Regra número 14, comece antes de estar pronto. Isso aqui
aqui é uma coisa que eu particularmente posso falar bastante, porque eu nunca me senti pronto pra nada. Eu não me sinto pronto pra gravar esses vídeos, eu não me senti pronto pra empreender, eu não me senti pronto pra palestrar quando eu tive que palestrar. Quando eu precisei subir num palco pra 5.000 pessoas numa palestra que eu fui dar um tempo atrás, eu quase morri do coração. Eu me lembro que em cima do palco eu olhei as 5.000 pessoas que estavam na plateia, eu olhei pro Apple Watch no batimento cardíaco que eu tinha deixado ligado alguns minutos antes, e eu percebi que os meus batimentos cardíacos estavam em 178, parado em cima de um palco. Garganta seca, boca seca, e ainda assim eu fiz. Essa regra diz pra nós que nós nunca vamos nos sentir prontos antes de começar. Não vai chegar um momento na sua vida em que você vai falar: pronto, estou pronto pra começar a criar conteúdo, estou pronto pra empreender, estou pronto pra palestrar, estou pronto pra pedir ela em casamento, estou pronto pra abandonar o emprego e procurar outra coisa. Não vai existir esse momento. Primeiro você precisa fazer, e conforme você for fazendo, depois você começa a se sentir pronto. O momento em que você espera pra se sentir pronto pra fazer alguma coisa, desculpa te falar, mas ele não vai chegar nunca. Inclusive, quem já passou por esse tipo de situação pode deixar aqui nos comentários e compartilhar um pouco de como foi esperar por um momento que nunca chegou. Se eu pudesse grifar uma das regras que eu tô te trazendo aqui, essa seria a regra principal na minha visão, porque você nunca vai se sentir pronto pra nada, a menos que você comece. Primeiro você começa, pra depois você melhorar. Regra número 15, não se envergonhe de tirar um cochilo. O que que significa isso? Às vezes parece que se você tá com sono e você dormir, você vai ser um preguiçoso. As pessoas vão falar que você tá postergando, as pessoas vão falar que você tá deixando as coisas pra depois, tá preferindo dormir do que executar. Mas na real é que o sono é um dos nossos melhores aliados. Se você não dorme bem ou se você tá cansado, você não produz e você tende a consumir mais. E isso significa que aquela sonequinha que você tira depois do almoço e que talvez pese na sua consciência, ela é uma soneca boa. Se ela te ajuda a ter um pensamento melhor, um pensamento mais claro ou executar mais depois da soneca, você pode e deve fazer isso. Eu tenho um hábito que eu acordo muito cedo, então cerca de 5:30 da manhã eu já tô acordado, porque eu durmo muito cedo também. Só que no meio do dia eu fico muito cansado. Então eu tendo a, depois do almoço, tirar uma soneca de exatos 28 minutos. Isso tem até um nome, ele chama de Power Nap. Você pode procurar depois. É como se fosse um cochilo e você acorda renovado depois de tirar esse cochilo. Então, ao invés de eu ficar com sono o dia inteiro, eu simplesmente tiro um Power Nap de 28 minutos depois do almoço e eu acordo renovado, como se tivesse acabado de acordar e super disposto a fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, regra número 15, não se envergonhe de tirar um cochilo. Regra número 16, nunca discorde das pessoas. Isso nos diz que sempre que você precisa mudar a opinião de alguém, ou sempre que você discordou de uma pessoa, você entende que vocês não estão concordando em um ponto, você não pode ativamente falar pra pessoa que vocês discordam, porque isso instantaneamente vai gerar um afastamento entre vocês. Isso vai dificultar com que você mude a ideia da pessoa. Se você quer uma regra de ouro, nunca discorde das pessoas. Ao invés de você discordar, pergunte sobre os pontos que a pessoa tem, os pontos que a pessoa tá afirmando, e faça ela explicar o porquê que aquilo é bom. Um caso interessante, eu tava com um colega ontem aqui em casa, e ele falou pra mim: Matheus, eu não durmo bem. Eu falei: cara, mas por que você não dorme bem? Você tentou fazer alguma coisa? Daí ele falou assim: não, eu sempre fui assim. Bom, eu poderia discordar dele e falar: cara, assim, o ser humano, ele nasceu pra dormir à noite. Se você não tá dormindo de noite, tem alguma coisa errada contigo. Então, ao invés de afrontar ele e discordar dele diretamente, eu comecei a questionar: tá, mas por que você é assim? Você lembra de algum momento em que você dormia bem e hoje você não dorme mais? Ele falou: tinha um momento em que eu dormia bem. O que aconteceu naquele momento que te fez parar de dormir bem? Ele: eu tive problemas financeiros, eu comecei a beber muito café, eu comecei a ficar acordado até mais tarde, e aí eu comecei a dormir até mais tarde também, depois disso eu comecei a dormir mal. E aí, no momento em que ele falou isso pra mim, ele mesmo percebeu que ele não era aquilo, ele se tornou aquilo. Então, se eu tivesse discordado da primeira vez, talvez teria gerado um afastamento, e ele até agora estaria entendendo que ele é uma pessoa que não dorme bem, e é isso e pronto. Mas, como eu não discordei, eu questionei os pontos que ele estava querendo dizer, eu consegui fazer ele entender que existem coisas que ele pode mudar, que talvez farão ele dormir melhor. Quando você discorda, você afasta. Quando você questiona, você tende a aproximar as pessoas. Então, se você quer gerar conexão com as pessoas, quem sabe até mudar a opinião das pessoas, nunca discorde delas. Regra número 17, nunca se atrase. Pontualidade mostra respeito, mostra que você se importa com a pessoa e se importa com a situação. Pessoas que se atrasam são consideradas pessoas irresponsáveis e pessoas não confiáveis. Então, nunca se atrase, é a regra de número 17. Regra número 18, tenha motivação além do dinheiro. Dinheiro é muito importante, você pode buscar e você deve buscá-lo, mas quando você tem um alvo que está além do dinheiro, você tem mais motivação, motiva ação, ou seja, coisas que motivam a agir quando você tem um momento de dificuldade. Muitas vezes, se você está passando por dificuldades, qualquer dificuldade que seja empresa, equipe, patrão, chefe, funcionário, e você passa por essa dificuldade, quando você tem somente o alvo financeiro, você tende a desistir. Pessoas que têm
motivos além do motivo financeiro tendem a ter mais sucesso e tendem a também ser mais resilientes. Tenha um motivo além do dinheiro, é a regra de número 18. Regra de número 19, seja movido por visão e não por medo. Muitas pessoas são movidas por medo, então eu tenho medo da crise, eu tenho medo do governo, eu tenho medo da esposa, eu tenho medo do marido, e as pessoas acabam agindo por medo. Você deve agir por visão, ou seja, você visualiza um futuro onde você quer chegar e você faz, você age, você executa para chegar naquela visão que você tem, para chegar naquele alvo que você definiu. E quando você age por medo, você tende a ir por caminhos desconhecidos. Inclusive tem um ditado que fala que para quem não sabe o destino, qualquer caminho serve. No momento em que você tem visão e você começa a agir por essa visão ou pela visão, você tem um caminho definido que você precisa seguir. E muitas vezes você também consegue ser muito mais resiliente quando você sabe para onde você está indo. Regra de número 19, seja movido por visão e não por medo. Regra de número 20, use as suas vantagens únicas. Isso significa que você é único na Terra. Tem pessoas que talvez sejam até parecidas com você, mas você é único ou única. Você tem particularidades e muitas vezes existem pessoas que acreditam que essas particularidades mais atrapalham do que ajudam. Um caso interessante eu tive um colaborador aqui que ele tinha problema na dicção. Então, não que eu seja a mil maravilhas da dicção, né? Eu sou muito prolixo, eu sei que eu gaguejo, eu sei que eu erro. Inclusive o editor que tá aqui talvez seja o meu melhor aliado, porque ele corta todas as partes que eu erro nesse vídeo aqui. A questão é que, quando essa pessoa percebeu que eu também errava, ou seja, ela tinha uma dicção que não era muito boa e ela percebeu que, quando eu ia gravar os meus vídeos, eu gravava vídeos de 40 minutos pra sair 20 minutos bons, ela percebeu que na frente das câmeras não é sempre o que parece. Essa pessoa então decidiu começar a ir no fonoaudiólogo, acho que é o médico que trata essa parte de fala, né? E trabalhar a forma de linguagem dela. E hoje, ela inclusive tem produtos, ela ensina sobre dicção, ela ensina sobre fala, porque ela foi o personagem transformado, ou seja, ela tinha um problema, ela conseguiu corrigir esse problema, hoje ela ajuda outras pessoas a corrigirem o mesmo problema que ela tinha. Use as suas vantagens únicas ao seu favor. Essa é a regra de número 20. Regra de número 21, evite carros chamativos. E eu sei que é muito bom, nós nos sentimos muito bem quando nós passamos de carrão na rua e na nossa visão as outras pessoas vão nos ver como bem-sucedidos. Afinal, a gente tá andando com um carro bom, a gente mora numa casa boa. Só que você deve, se você tem entre 20 e 30 anos, priorizar a construção da sua riqueza, ao invés de demonstração de riqueza. Existe uma grande diferença nisso. Você construir riqueza é diferente de você demonstrar riqueza. Posso te dar dois casos bem interessantes da minha vida pessoal sobre isso, inclusive. Atualmente, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu tenho um carro importado. Ninguém sabe que carro que é, você não sabe, eu nunca postei, eu não mostro meus bens, eu não mostro minha casa, não mostro meu carro, não mostro os lugares onde eu vou nas redes sociais, porque eu uso as redes sociais para produzir conteúdos para as pessoas e não para mostrar da minha vida. Mas eu tô pensando seriamente em me desfazer desse carro, porque o valor desse carro, ele permite que eu compre um outro imóvel, ele permite que o valor que eu pago de seguro desse carro, eu possa fazer um investimento bem gordo. E aí tem aquela velha história, né? O pai perguntou pro filho por que o filho queria sair. O filho pediu pro pai pra ir na balada, aí o pai perguntou pro filho, filho, você vai usar drogas? O filho falou, não. Filho, você vai pegar mulher? O piá falou, não. Filho, você vai beber? O piá falou, não. E o pai pergunta, mas afinal, por que você quer sair então? Então, você ter um carro chamativo pra não sair com esse carro ou não mostrar esse carro não é uma coisa muito interessante, não é uma coisa muito inteligente. Então, eu tô me questionando, sinceramente, se eu vendo ou se eu fico com um carro, se eu fico de a pé, se eu ando só de Uber, porque financeiramente não vale a pena. Era um sonho que eu tinha, eu tive, e agora eu vejo que não vale a pena. Não faz sentido você ter um bem que ele custa muito caro e que vai atrasar a tua liberdade financeira lá na frente. Por outro lado, veio um colaborador na minha casa esses dias, eu convidei, ele tava na minha cidade, e eu chamei ele pra jantar na minha casa, minha esposa fez a janta, e no momento em que ele chegou na minha casa, que ele entrou na minha casa, ele olhou a casa e falou, nossa, você mora numa casa menor do que a minha, inclusive mais simples do que a minha. Aí ele ficou se questionando, né, porra, mas você mora numa casa, é até curioso, né, você mora numa casa que é, tipo, não é tão boa quanto a minha e você paga meu salário, tipo assim, por que você não tem uma casa muito boa, uma mansão? Eu dei até uma de professor, né, eu sentei com ele e eu expliquei sobre uma palavra chamada de frugalidade. Frugalidade, eu não sei se você já leu Pai Rico, Pai Pobre ou não, mas o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele explica que no momento em que o Robert Kiyosaki, ele entra no escritório do pai rico dele, que é o pai do Mike, né, do amigo dele que era o pai rico, ele percebe que ele pisa no chão, o chão faz barulho. As janelas têm frestas. É uma casa de madeira, um escritório de madeira, que parecia que ia cair aos pedaços. E aí tem um outro livro que é bem interessante, que também tá diretamente ligado com essa ideia, que ele se chama O Milionário Mora ao Lado. Esse livro, ele explica que muitas vezes você pode morar ao lado de uma pessoa milionária e não saber. Ele vai dar vários casos, ele mostra vários casos de pessoas que morreram multimilionárias em dólar nos Estados Unidos e ninguém nem sabia que essas pessoas eram multimilionárias. Porque existe uma grande chance de você cair numa espiral de consumo, que inclusive tem nome, chamado de efeito Diderot, ou Diderot, que fala que quando você compra uma coisa cara, você consome uma coisa cara, você tende a ter outras coisas caras pra complementar aquilo. Por exemplo, se você compra um carro caro, você vai precisar de um seguro caro, você vai precisar provavelmente andar melhor, você vai precisar provavelmente morar numa casa melhor, porque você tem um carro super caro, morando numa casa pequena, uma casa não tão boa assim. Isso faz com que, uma vez que você compre algo caro, você precisa desembolsar vários outros bens pra que aquilo acompanhe. Isso tem um nome, chama de efeito Diderot, você pode procurar aí depois. Chama espiral de consumo ou efeito Diderot. Você precisa evitar esse efeito. Evite carros chamativos, evite casas chamativas, evite principalmente carros chamativos, né? Casas
casa é até um bem-estar. Você morar num lugar bonito, você morar num lugar bom, é uma coisa que até traz mais felicidade pra você. Agora, se você compra um carro ou uma moto super cara simplesmente pra mostrar pras pessoas que você tem dinheiro, você tá errando. Primeiro construa a sua riqueza e com o que a sua riqueza tá te gerando, aí sim você pode comprar carros caros. Não vá primeiro comprar os bens pra depois você tentar construir riqueza. Construa primeiro riqueza, depois você consome os bens. Regra de número 22. Priorize a sua reputação. Reputação é uma coisa que você tem somente uma única vez. Uma vez que você perde a sua reputação, não tem como voltar atrás. Quantas e quantas pessoas você já viu que explodiram aqui na internet e do dia pra noite elas aprontam alguma cagada, fazem algum crime, cometem algum crime ou fazem alguma coisa que a reputação delas é quebrada. E aí ninguém mais confia nessas pessoas. Se tem uma coisa que você precisa zelar na sua vida, é pela sua reputação. Você pode perder tudo, você pode falir, você pode estar mal, você pode perder tudo. Agora, se você tem uma reputação ilibada, ou seja, uma reputação que ninguém pode questionar o quanto você é digno, o quanto você é ético, você tende a ser uma pessoa confiável. Regra de número 23, não se compare com seus amigos. Eu sei que quando você abre o Instagram e vê tal pessoa viajando, tal pessoa tá na Europa, tal pessoa comprou um carro, tal pessoa comprou uma casa, tal pessoa tá casando, isso faz com que você se sinta mal, porque os outros estão conseguindo e você não. E nessa era das redes sociais, é muito fácil você abrir o Instagram e ver todo mundo sendo feliz, menos você. Só que você não pode se comparar com as outras pessoas. A única pessoa que você pode se comparar é com você mesmo. Se compare com você do passado e veja o quanto você evoluiu. E tente no presente ser melhor do que você é hoje. Se você melhorar 1% todos os dias, no final de um ano você vai ser uma pessoa 4 vezes melhor. Você melhorar um pouquinho todos os dias é o que importa. Não se compare com as outras pessoas. É a regra de número 23. Regra de número 24. Não deixe um dia ruim virar uma semana. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó. Nunca dois. O que isso significa? Se você errou um dia, nunca erre pelo segundo. Se você fez algo de errado, nunca repita esse erro. Nunca 2 vezes. Nunca 2. Isso aqui diz pra nós que você pode ter um dia ruim, mas nunca transforme esse dia ruim em 2 dias ruins, 3 dias ruins, 4 dias ruins ou uma semana ruim. Se você tem um dia ruim, tente melhorar para que no próximo você tenha um dia melhor. Nunca 2. Essa é a regra de número 24. Regra de número 25. Pague o cartão de crédito sempre. Uma das piores coisas que você pode fazer é ter dívidas. E principalmente dívidas de cartão de crédito ou dívidas de rotativo tem juros absurdos, principalmente no Brasil. No Brasil isso é mais absurdo ainda do que no resto do mundo. Nunca deixe de pagar suas dívidas. Uma vez me falaram que um bom empresário aprende a trabalhar com dívidas. Eu tentei pegar dinheiro de banco, mas eu nunca consegui concretizar isso, porque eu não me sinto bem comigo mesmo quando eu tô devendo para as outras pessoas. Não interessa se é para pegar milhões de um investidor para investir na empresa e a empresa crescer muito. Eu prefiro crescer devagar, eu prefiro crescer aos poucos, com o meu próprio dinheiro e com o meu próprio esforço, com o esforço da minha equipe, do que pegar dinheiro de uma outra pessoa e ficar devendo para uma outra pessoa. Dívidas é uma coisa que acaba com você. Isso aqui vai tirar o seu sono, vai te deixar ruim, provavelmente vai te deixar no estresse constante, talvez até no estado pré-depressivo. Então, dívidas é uma coisa que você tem que evitar a todo custo, ok? Pague o cartão de crédito sempre, evite dívidas e proteja o seu nome, a sua reputação e o seu crédito. Regra de número 26, qualquer trabalho é melhor do que nenhum. Muitas vezes as pessoas acham que os trabalhos que elas fazem não é um trabalho digno, não é um trabalho ético. Muitas vezes você talvez nesse momento trabalhe com algo sujo, então você trabalha com graxa, você trabalha com terra, você trabalha com até mesmo um catador de lixo, né? Um catador de papelão, mas qualquer pessoa que trabalha é mais digna do que uma pessoa que não trabalha. Qualquer coisa que você faça pro teu crescimento, para ganho financeiro, é melhor do que uma pessoa que não tá fazendo. Então, você estar trabalhando em algo, mesmo que isso não te paga bem hoje, mesmo que isso seja um trabalho sujo, não um trabalho sujo da forma ruim, mas um trabalho sujo que, digo, você se suje, né? Então você trabalha com terra, trabalha com graxa, trabalha com tinta, trabalha com pintura, não é um trabalho de escritório, que você simplesmente cola post-its pra lá e pra cá. Esses trabalhos, eles dignificam você. Trabalhar é melhor do que não trabalhar. E qualquer trabalho é melhor do que nenhum trabalho. O trabalho, ele dignifica o homem e dignifica também a mulher. Se você quer ser digno, se você quer ser respeitado, tenha pelo menos um trabalho. Regra de número 27. Pesquise antes de investir. Evitar perdas tem que ser o seu principal foco a todo instante. Dizem, né, tem uma frase que é atribuída ao Warren Buffett, eu sinceramente não sei se é dele ou não, mas ele fala assim, ó. Só existem 2 regras que você precisa entender para se dar bem com o dinheiro. A primeira regra é nunca perca dinheiro. A segunda regra é nunca quebre a primeira regra. Então, pesquise sempre antes de você investir em alguma coisa. Regra de número 28. Seja um bom contador de histórias. Uma pessoa que sabe contar uma boa história é uma pessoa que, em nenhum lugar onde ela vai deixar de ser ouvida. As pessoas amam aquele que sabe contar história. Então, aprenda como contar uma boa história, como criar uma boa narrativa, entenda sobre storytelling, entenda sobre como dar exemplos contando histórias. Afinal, a gente aprende na nossa vida, na nossa infância, com histórias. A gente leu João e Maria, a gente escutou o João e o Pé de Feijão, a gente escutou o Papai Noel, e tudo isso são histórias, então
nós aprendemos por histórias. Uma vez que você aprende a contar histórias, você aprende a dominar a mente das pessoas. Você aprende a dominar a narrativa, aprende também a como conduzir o pensamento das pessoas. Aprenda a contar histórias, seja um bom contador de histórias. É nossa regra de número 28. Regra de número 29, não viva para os outros. Viva para você mesmo. Então não seja aquela pessoa que vive para mostrar o que você tem para as outras pessoas, para mostrar o que você faz para as outras pessoas. Seja uma pessoa que vive para construir o que você quer construir. Seja uma pessoa que vive para chegar aonde você almeja chegar. E não porque alguém falou que você deveria estar lá, ou porque alguém falou para você que deveria ser assim. É você quem define seus próprios termos. É você que define aonde você quer ir. Não deixe se influenciar por opiniões de outras pessoas, principalmente de opiniões de pessoas que não construíram aquilo que você construiu ou aquilo que você está construindo. A menos, né? A única opinião que você tem que levar em consideração é de um mentor que você se espelha nele, você precisa se inspirar nele. Nesse caso, você pode ouvir a opinião dessa pessoa. Mas seja uma pessoa que vive por você e pela sua família e não pelos outros. Regra de número 30. Tenha uma rotina com o seu salário. Existe uma coisa que eu gosto muito chamada de lucro primeiro. Lucro primeiro é uma forma de você organizar o seu dinheiro que sempre sobre dinheiro no final do mês para você. Seja no formato empresarial, seja no formato pessoal. Eu vou deixar anexado um vídeo aqui, ó, que você pode assistir, onde eu explico como que eu uso o lucro primeiro nas minhas empresas, nas minhas finanças pessoais, para sempre sobrar dinheiro no final do mês, independente do valor no qual você ganhe. Assista esse vídeo aqui. É o sistema de lucro primeiro. Regra de número 31. Não precisa ter tudo resolvido. Eu sei que às vezes você olha pra sua vida e parece que tá todo mundo com caminhos traçados, todo mundo sabe exatamente o que tá fazendo, todo mundo sabe exatamente pra onde tá indo, mas deixa eu te contar um segredo. As pessoas não fazem a menor ideia do que elas estão fazendo. As pessoas conseguem planejar uma coisa ou outra, mas nem sempre tudo vai sair como planejado. Nem sempre as coisas acontecem como as pessoas planejam. Então não se preocupa se você não tem um plano pra daqui 5 anos ou pra daqui 10 anos. Tá tudo bem, tá tranquilo. O importante é que você saiba pra onde você quer ir, como que você quer chegar lá, qual que é a situação onde você quer estar daqui a 5 ou 10 anos. Como que você vai fazer pra chegar lá? Isso você vai elaborando aos poucos. Não se preocupe em não ter um plano definido pro resto da sua vida. As coisas mudam, as pessoas mudam, você muda. Hoje você não é o mesmo de ontem. Ontem você não é o mesmo de antes de ontem. Então, todos os dias você é uma pessoa nova. Dizem que o monge entrou no rio uma vez e no momento em que ele entrou no rio, ele saiu, ele ficou muito pensativo. E aí um aprendiz dele perguntou pra ele: "Senhor, por que o senhor tá tão pensativo depois de ter entrado, colocado os pés no rio, né?" Ele falou assim: "O momento em que eu estava dentro do rio é o único momento onde era eu e a água. No momento em que eu saí da água, aquele rio não é mais o mesmo. Afinal, ele correu e aquele momento já passou, foi pra frente. No momento em que eu voltar pra esse rio novamente, eu não sou mais a mesma pessoa. Então, nem o rio é o mesmo, nem eu serei o mesmo quando eu voltar pra cá. Se você não aproveita o agora, não ajusta o momento agora, ele passa. E nem o momento e a vida vai ser a mesma. O rio, ele não é mais o mesmo. E o monge também, quando voltar pro rio, ele não vai ser mais o mesmo também." Então, essa é a regra de número 31. Não precisa ter tudo resolvido. Regra de número 32. Aproveite a jornada e não só o destino. As pessoas miram muito em quando eu vou conseguir. Quando eu estiver morando naquela casa, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar tanto, eu vou ser feliz. Mas elas esquecem de que a jornada é o que faz as pessoas felizes. Quando você chega lá, é um momento pequeno de felicidade e você já parte para outro destino. Então, se você prestar atenção e você é uma dessas pessoas que vive de destino em destino, você vai perceber que você passa um tempão tentando conseguir algo. No momento em que você consegue algo, você fica feliz. Mas é por pouco tempo. Talvez dias, talvez horas, talvez poucas semanas. Depois passa. Você queria um carro e você trabalhou muito e você comprou o carro. Você fica feliz por 2, 3, 4, uma semana, 2 semanas. Depois passa. Então, você aproveitar a jornada é muito melhor do que você esperar a felicidade estar no destino. Aproveite a jornada mais do que o destino. Essa é a regra de número 32. Regra de número 33 é: nada é de graça. Se não custa dinheiro, custa tempo. E se não custa tempo nem dinheiro, o produto provavelmente é você, tá? Então nada é de graça na vida. Sempre que o governo te falar que tá entregando algo de graça, alguém tá pagando essa conta e provavelmente é você, sem saber. Sempre que alguém falar que está te dando algo de graça, desconfie, porque nada é de graça no mundo. Alguém tá pagando. Acho que as coisas que nós ouvimos do governo, assim, não tem como ser melhor o exemplo do que isso. Quando o governo fala que vai te dar algo de graça, provavelmente ele vai cobrar de você de alguma outra forma. Nada é de graça na vida, essa é a regra de número 33. Tem uma frase que eu li num livro dessa regra que ela fala assim, ó: a vida é um rolo compressor. Se você não é o rolo, você é o asfalto. Então, é basicamente isso que resume essa regra de número 33 aqui pra nós. Regra de número 34, não espere a inspiração. Lembra que eu falei pra você? A motivação é o motivo que te leva a uma ação. Só que talvez você não se sinta pronto pra agir. Então não espere você se sentir inspirado, se sentir pronto pra você fazer alguma coisa. Busque agir pra depois encontrar o propósito. Primeiro faça pra depois você encontrar a sua inspiração. Nunca espere a inspiração. É o passo de número 34. Haja primeiro, a motivação
motivação vem depois. Regra de número 35, trabalhe duro agora pra você ter uma vida mais fácil depois. Eu tenho 28 anos, assim como eu falei, talvez a gente esteja na mesma idade, ou talvez na mesma faixa de idade, entre os 20 e 30 anos, né? Agora é o momento da gente agir, agora é o momento da gente empreender, agora é o momento de nos esforçarmos, agora é o momento da gente errar ou acertar muito, é o momento da gente ter risco, porque depois, quando nós estivermos mais velhos, e os mais velhos que estiverem assistindo esse vídeo podem comentar aqui embaixo, vai ser mais difícil. A cada momento que você deixa pra depois, vai ser mais difícil. As pessoas que já têm 20, 30, 40 anos, como eu falei, são pessoas que provavelmente têm vários arrependimentos de não ter feito coisas antes. Nós temos um momento agora. Então você é o monge e o rio tá passando por você agora. Deixou esse momento passar, você não vai ser mais o mesmo e o rio também não vai ser mais o mesmo. Então não deixe pra depois. Se você busca empreender, empreenda agora. Se você busca arriscar, arrisque agora. Se você busca viajar, viaje agora. Se você busca construir, construa agora. E se você busca acertar, erre agora também. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre como construir uma nova profissão através da internet, o link que eu te deixei da aula tá aqui na descrição, é só você descer ali e se cadastrar. Regra de número 36, ataque as tarefas difíceis pela manhã. Então perceba o que te faz se sentir produtivo. Provavelmente, as tarefas mais difíceis é o que você posterga para depois. Então você talvez faça várias tarefas fáceis ao longo do seu dia e deixe a tarefa mais difícil para depois. Eu posso falar disso porque eu fiz várias coisas ao longo do meu dia e eu deixei a gravação desse vídeo, que a gravação já está em 58 minutos, para fazer como a última coisa do dia. Se eu tivesse gravado lá no começo, eu estaria livre agora para poder fazer outras coisas. Mas não, isso é uma coisa que eu vou ter que aprender junto com você. Atacar as tarefas difíceis pela manhã. Aquilo que é trabalhoso, aquilo que normalmente nós não queremos fazer, é o que nós precisamos fazer primeiro. Regra de número 36, ataque as tarefas difíceis pela manhã. Inclusive tem uma medicina indiana, uma filosofia indiana chamada de Ayurveda. Ela diz que o seu dia é dividido em 3 setores, 3 fases do seu dia. Eu trouxe aqui, ó, é o Kapha, o Vata e o Pitta. O que isso significa? Segundo essa medicina, né, nosso corpo, graças ao ciclo circadiano, isso já foi estudado e comprovado, nós temos certas horas para fazer algumas coisas. Sempre que a gente precisa lidar com algo difícil, o nosso corpo está mais preparado para lidar com isso de manhã cedo. Se você deixar para fazer no final do dia, você está cansado. Se você deixar para fazer após o almoço, você vai estar letárgico porque você comeu carboidrato, você almoçou, o teu corpo vai estar digerindo, o sangue está todo no intestino, você não vai conseguir pensar direito. Se forem tarefas que demandem pensamento, demandem esforço mental, faça de manhã. Isso vai aliviar o seu dia e tornar ele muito mais produtivo. Regra de número 37, a penúltima regra, não se preocupe em ser diferente. Então, isso está diretamente ligado com a regra que eu te falei em você ser único, né? Você tem suas particularidades, você leva a vida de uma forma, você vê a vida de uma forma e você pode usar isso para construir o seu mundo e as suas próprias regras, né? Tem uma frase de um filósofo que ele fala assim, ó, você não vai conseguir mudar a sociedade, mas você pode tentar construir a sua própria sociedade. Então, você não pode mudar o sistema, você pode construir o seu próprio sistema. É a melhor forma que você tem de destruir o sistema atual. Essa é a filosofia máxima que você tem que ter, né? Se você acha que as coisas estão ruins, você precisa criar tal situação para você não depender dessas coisas ruins. Então, ao invés de você depender do sistema, você cria o seu próprio sistema e vive dentro dele, ao invés de você tentar mudar o sistema que todas as outras pessoas do mundo estão vivendo. Regra de número 38, uma regra de ouro, ó, escolha bem o seu parceiro ou sua parceira. A pessoa que você escolher para estar do seu lado vai definir a pessoa que você é. Eu conheço vários homens e mulheres também que simplesmente acabaram com as suas vidas escolhendo a parceira errada. Mas isso é bem comum com mulher também. Já vi várias mulheres que abandonaram um casamento, que era um casamento muito bom, pra ficar com outro homem e depois ver que não vai dar certo. E ela destruiu o casamento anterior, destruiu o relacionamento com o novo homem que ela foi se relacionar. E aí a pessoa fica depressiva, semi-depressiva, porque a pessoa mesmo destruiu a vida que ela tinha. Então você escolher uma pessoa que vai te guiar, vai te acompanhar, vai guiar os resultados que você vai ter lá na frente. Então escolha uma parceira ou um parceiro que compartilha das mesmas filosofias que você, compartilha dos mesmos propósitos com você, dos mesmos valores também. O que tem de homens por aí que escolhem mulheres erradas e acabam com as suas vidas, acabam com o dinheiro que eles têm. O que tem de casos, né, que se você procurar por aí, de homens que eram ricos, tinham empresas milionárias, abandonam a esposa pra ficar com uma mulher, e aí em algumas semanas, alguns meses, a pessoa perdeu tudo, porque ela escolheu a parceira errada para estar do seu lado. Essa é a regra de ouro, escolha um bom parceiro e eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, se você tiver alguma coisa para compartilhar da sua vida também, deixa aqui nos comentários que eu vou passar lendo esses comentários depois. E deixa aqui nos comentários se você curtiu esse tipo de vídeo aqui também. Aqui no final eu vou deixar outros dois para você, tá? Outros 2 vídeos. Um sou eu que tô te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço, fique com Deus. Fui!